Saúde os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estar com os irmãos e irmãs examinando as Escrituras. Hoje nós vamos meditar a respeito de quem é especial para Deus. Nós sabemos que quem aceita Jesus Cristo é especial para Deus. Deus nos salva através do sacrifício de nosso Senhor. Mas vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que o seu coração não estava voltado para as coisas materiais, mas com simplicidade estavam fazendo a vontade de Deus. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, vamos ver o versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim, que Jesus tinha anunciado a palavra e curou os enfermos das pessoas que estavam lá. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos foram saciados, e sobejaram 12 alcofas cheias de pães. No Evangelho de João, fala que também tinha um menino lá, 5 pães e 2 peixes, esse menino com os 2 peixes, né? Esse menino não tem nada além de 5 pães e 2 peixes. Então nós vemos aqui que dessa multidão toda que estava lá, ninguém tinha se prevenido, ninguém tinha se preparado para uma jornada, ninguém tinha se preparado para eventualmente se alimentar e alimentar também as outras pessoas. Mas esse menino que nós vemos lá em João capítulo 6, o versículo 9, que estava lá, ele tinha lá esses pães e esses peixes, e com toda a humildade e simplicidade, né, ele ajudou, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Então esse rapaz, esse menino, ele estava prevenido. O que o homem pode fazer, nós temos que fazer. Para ele, 5 pães e 2 peixes era suficiente. E o Senhor Jesus, o que ele tinha, o Senhor Jesus pegou o que esse rapaz, esse moço, esse menino, o que ele tinha preparado para si, o que ele tinha providenciado, coisa que o homem pôde fazer, ele fez. E ele pegou desses 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão muito grande, que nem 200 dinheiros daria para comprar comida para que comessem. E os que comeram foram quase 5.000 homens e mulheres, né? Além das mulheres e crianças. Então era uma multidão imensa, com 5 pães e 2 peixes, que apenas uma pessoa tinha se preparado. Então essa pessoa nos mostra como é especial o irmão, a irmã que se prepara, não pensando em si somente, não se preparando materialmente, mas espiritualmente. Você tem comida para dar para as pessoas? A comida que você tem é só para você? Ou você está esperando que ela seja multiplicada e através de Jesus, da misericórdia de Jesus, ele alimente milhares de pessoas através desse pouquíssimo alimento que você tem? Você tem que se preparar da forma que você pode, até onde você pode. Algumas pessoas são muito sábias, elas se preparam tremendamente, fazem estudos aprofundados e conhecem variadas línguas, expressões e interpretam as Escrituras através de leitura da palavra de Deus, lá do grego, do hebraico, do aramaico. São pessoas que examinam profundamente, porque têm condições de chegar até aí.
Mas você não tem, eu não tenho, muitos não têm. Mas até onde nós podemos fazer? Até onde nós podemos nos encher de alimento? Qual o tamanho da nossa bolsa para carregar alimento? Quanto nós podemos carregar? O quanto nós podemos aprender? Vamos nos esforçar. Essa pessoa aqui, ela simplesmente estava lá e tinha ido ouvir o mestre, e falou, eu vou levar comida para mim, né? Porque se demorar, se preparar, eu estou pronto. E quando todo mundo ficou com fome, tinha que alimentar, quem que tem comida? Aquele que se preparou. Você vai num lugar onde as pessoas precisam do alimento celestial. Jesus tem o alimento celestial, que deu para você. E cadê o alimento? Como esse jovem, da onde ele providenciou aquilo? Aquilo que já foi Deus preparando que levasse, para mostrar que nós temos que ter para multiplicar. Deus do nada pode fazer tudo. Das pedras pode suscitar filhos a Abraão, mas precisa ter as pedras para suscitar filhos de Abraão. Você pode ser usado por Deus para fazer com que as pedras, o homem, uma pessoa com o coração de pedra, se transforme em filho de Abraão, com o coração de carne, convertido, abençoado, circuncidado no coração, cheio de amor e fé, mas você precisa ter o necessário para que isso aconteça, que é o conhecimento. Você precisa ter fé, você precisa ter o fundamento do que você crê, para que quando perguntarem a razão da vossa fé, você possa explicar corretamente. Eu creio em Deus porque a igreja falou para crer, porque o pastor mandou, porque eu gosto dessa igreja e o pastor manda fazer isso. Isso não é fé, isso não é nada, isso aí é um desvio da palavra. Você está cego, não sabe para onde ir. Então nós precisamos ter confiança. Nós vemos aqui, e para ter confiança, precisamos saber o que estamos fazendo. Nós vemos aqui também, no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, que narra as bodas em Caná da Galileia, água feita vinho. E o Senhor Jesus foi nessa festa, e aí a mãe dele chegou para ele e falou, olha, acabou o vinho. E ele, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. E ela foi e falou para os serventes, as pessoas que estavam servindo lá, né? Os garçons, hoje em dia seria, os serventes, fazei tudo quanto ele vos mandar. Fazei tudo quanto ele vos mandar. O que aqueles homens estavam fazendo? Servindo. Nós temos que servir o alimento celestial. Você tem que servir o alimento espiritual. Eu tenho que servir o alimento espiritual celestial. Então nós temos que nos dispor para obedecer a Jesus. Estamos servindo o alimento espiritual. Nós somos serventes, nós somos servos, nós servimos, nós não viemos para sermos servidos. O Senhor Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, não para ser servido. E Ele aqui está nos mostrando. E aí o que aconteceu? Eles foram lá. Naquele lugar tinha 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, 2 ou 3 quantidades de água, né, para a purificação dos judeus. Era uma quantidade grande para cada talha. Aí o Senhor Jesus disse, enchei d'água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E aí disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus milagres. Veja bem, quem que viu acontecer esse milagre? O noivo não viu acontecer esse milagre. Nem a noiva, nem os convidados. Ninguém viu acontecer esses milagres. Somente aqueles que estavam servindo sabiam que eles tinham levado água para Jesus. E Jesus mandou distribuir, eles estavam distribuindo o vinho ou o mosto. Então, irmãos, nós que servimos a palavra de Deus, nós sabemos que quem está nos mandando distribuir é aquele que tudo pode e transforma as nossas palavras quando estamos distribuindo o que Ele nos mandou distribuir. Transforma nossas palavras em coisas maravilhosas, a boa bebida, a boa comida que satisfaz, que purifica, que santifica.
que é a água da vida, o pão celestial, o maná do céu. Mas nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos levar adiante. Assim como ninguém sabia de onde tinham surgido esses 5 pães e 2 peixes naquele momento, mais de 5.000 pessoas lá, somente aquele jovem e os discípulos é que viram de onde veio tanto alimento. De onde veio tanto alimento? Aquele jovem lá sabia. Foi aquele pouquinho que eu tinha, o Senhor Jesus multiplicou maravilhosamente. Glória a Jesus, e graças a Deus que tinha alguém ali com alimento. Graças a Deus que você tem um alimento. E quando você for mandado, quando você for levado a algum lugar e você ver se está faltando alimento, mas o que eu tenho não é suficiente para essa gente, tenha confiança, fale, abre a tua boca, glorifique a Deus, dê glória a Deus. Fale da salvação que há em Jesus Cristo. Você vai ver esse alimento se multiplicar e alimentar muitas pessoas. O Evangelho é isso. O Senhor Jesus veio nos trazer salvação. O Senhor Jesus veio nos trazer, mostrar o caminho para a vida eterna. Mas como que alguém vai entender qual o caminho? Por aqueles que estão servindo, por aqueles que receberam um pouquinho de alimento e abriram seu coração para distribuir. Como que nós vamos fazer tudo isso? Na direção do Espírito Santo. Assim o Senhor Jesus opera e glorifica o seu santo nome. E nós damos graças a Deus e glória a Deus por termos sido escolhidos para sermos serventes, para servirmos. Não viemos ser servidos, nós viemos servir. E veja ainda aqui, no livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo... Vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ali você está numa reunião, todo mundo bem vestido, você é um pobrezinho, não tem nada, é simples, humilde, justamente como naquele casamento. Os convidados estavam todos bem arrumados, levaram presentes, estavam todos cantando, festejando, e tinha ali um grupo de pessoas que não eram invisíveis para essas pessoas ricas, abastadas, que estavam no casamento, foram convidadas. Eram aqueles que estavam servindo, eram aqueles que traziam, eram aqueles que mantinham a alegria naquele casamento. O Senhor vai casar com a sua noiva, que é a igreja, e a igreja precisa estar alegre, e nós precisamos manter essa alegria levando este mantimento. Então, irmãos, não fique olhando a aparência, veja tudo, porque todos são iguais perante o Senhor Jesus. Entre nós há diferença, sim, há. Até alguns que se dizem cristãos têm orgulho por terem uma aparência melhor do que os outros que eles não consideram. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Sim, o Senhor Jesus nos escolheu, os pobres deste mundo, para sermos ricos na fé. Então, pela fé, pelo amor, pela justiça de Deus, pela sabedoria de Deus, por toda a preparação que Deus colocou nas tuas mãos, na tua vida, por este pouco de alimento que você tem, alimento celestial, a água da vida, o pão celestial, o maná celestial, isto que você considera tão pouco que você recebeu, Deus vai multiplicar abundantemente, e você vai ser aquele que vai distribuir muito alimento para muitas pessoas, e você vai dar glória a Deus, porque você fala: eu não tinha tudo isso, eu não poderia fazer isso, só o Senhor Jesus Cristo para fazer isso mesmo. Então, irmãos, eu dou testemunho disso. Quando pensei em mandar mensagens ou gravar mensagens e tudo mais, achei que em 3 meses, uma mensagem por semana, seriam 12 mensagens, daria para falar muita coisa. E já faz mais de
12, 13 anos que nós estamos toda semana enviando mensagens, e o Senhor mostra, há muito mais ainda para falarmos, meditarmos, testemunharmos, glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo pelas nossas palavras, pelas nossas ações, e falar: Jesus é maravilhoso, Jesus te ama, Jesus te abençoa, Jesus te guarda, te dirige, te fortalece e te dá vitória. Então levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, e vamos em frente, glorificar o nome do Senhor, vamos fazer tudo que agrada ao Senhor, e vamos levar esta palavra, mas vamos ter testemunho, que somos serviçais do Senhor, trabalhamos para Ele, e segundo a sua palavra está dizendo: ide agora, distribuir para os convidados, leve esta palavra, leve este alimento para os necessitados, alimento celestial, e você vai ver as bênçãos acontecendo. Que Deus te dirija, que o Senhor Jesus Cristo esteja à tua frente, que os anjos do Senhor te protejam, e que todo este alimento seja para o bem, para a maravilha e para a glória de Deus, e para a tua alegria também, para você ver que o Senhor é contigo, que o Senhor te ama e faz de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, a você e toda a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, sejamos abençoados e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém. Amém.